e eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Boa noite, estamos aqui na Crédito Real. Hoje eu vou conversar com o Léo, o nosso diretor, né? Isso. Administrativo. Vamos lá, Léo. O que tu pode falar para a gente hoje do como está o potencial do mercado de Florianópolis do ano de 2023? Primeiramente, é um prazer receber vocês aqui na nossa imobiliária, né? Uhum. Eu gosto de falar muito de Florianópolis aqui no mercado imobiliário, porque a gente é uma capital uma cidade totalmente diferente do Brasil para o mercado imobiliário. Por quê? A gente é uma capital pequena, né? São 516 mil habitantes. A gente tem um funcionalismo público muito forte. E o turismo, que vem para cá, o pessoal de turismo, é um turismo de alta renda, né? Mas o principal ainda é o fato de a gente ser uma ilha. Então a gente tem bastante restrição geográfica, né? O nosso plano diretor, que agora vai melhorar um pouco, mas ainda é um pouco restritivo. Então o que acontece? A demanda é muito alta. E quase a gente não tem lançamento, a gente tem uma falta de produtos aqui em Florianópolis. O pessoal vem quando quer se mudar, quer comprar. Então isso faz com que o mercado aqui em Florianópolis seja muito aquecido. Então aí, Florianópolis e Vitória no Espírito Santo, quando a gente teve não digo uma crise, mas teve uma baixa muito grande no mercado imobiliário ali de 2015 a 2018, Florianópolis e Vitória foram as únicas cidades no Brasil que o valor do imóvel superou o valor da inflação. Então aqui o mercado imobiliário é fantástico. Eu tenho bastante orgulho de falar isso aí, porque é uma capital muito boa para investir, para morar, qualidade de vida, segurança, né? Sim, isso é ótimo. Exato. Me conta uma coisa, o que representa tu ser a primeira franquia, né, depois do Rio Grande do Sul, nessa trajetória, esse um ano aqui em Florianópolis? Esse mês agora de junho a gente está fazendo 13 meses, né? Um ano e mês da nossa inauguração. Para um motivo de orgulho, porque a gente é a primeira franquia fora do Rio Grande do Sul da Crédito Real, né? Isso deixa a gente bastante feliz. Eu, minha sócia, minha esposa, ela é gaúcha, ela trabalhou, inclusive a primeira carteira assinada dela foi na Crédito Real. Olha só, que coisa boa! Então, ela que bastante me incentivou, vamos abrir uma franquia, né? Uma parceria muito legal. Nesses 13 meses que a gente está junto com a Crédito Real, a gente já foi 5 vezes campeão de venda de todas as franquias, 130 franquias, né? Está fazendo um trabalho muito legal, graças a Deus, aí, graças ao nosso trabalho, ao nosso conhecimento, mas também de toda a nossa equipe, desde a Jana, que traz o café para a gente aqui, da Duda na recepção, né? Então é todo um trabalho em conjunto. Um mercado bem aquecido. Bem aquecido, e também eu acredito um pouco do nosso trabalho para a gente poder fazer diferença no mercado. É isso que tu sente hoje, né, nesse momento que nós estamos vivendo, esse mercado imobiliário. O que tu pode estar passando para o espectador, né, para os clientes? Eu converso bastante aí com amigos também de outras cidades aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? E hoje aí, por tudo que a gente está vivendo, né? Eu acredito que o mercado, principalmente o imóvel, é o que traz segurança, né? Exato. É o que traz segurança para todo mundo. Então o mercado, além de ser um mercado aí próspero, que o Brasil ainda, se a gente comparar com outros países, ainda é muito barato para comprar imóvel. E eu acredito que a gente vai ter uma valorização muito grande, independente seja aqui em Florianópolis, em Porto Alegre, no interior. Eu acho que tem muita coisa para crescer. E isso é ótimo, porque quem compra imóvel, eu tenho a frase do meu avô que eu sempre falava, imóvel não se vende, se adquire. Aquele outro ditado famoso, quem compra terra não erra, né? Então o imóvel sempre vai ser o mais seguro para as pessoas. Foi feita uma pesquisa aí nos últimos 100 anos, o maior ativo que mais valorizou em todo o mundo, independente de bolsa de valores, qualquer outra coisa, imóvel. Imóvel nos últimos 100 anos é o ativo que mais valorizou. Ô, Léo, o público que tu atende hoje, ele se enquadra mais no A, no B, no C? A gente aqui é bem nichado, né? A gente é bem nichado, a gente trabalha aí com móveis de médio, alto padrão e luxo, então a gente trabalha aí com o público A,
A, público B, né? Uhum. A gente é bem nichado no nosso público. A nossa imobiliária já é posicionada, inclusive, no lugar estratégico, né? Uhum. Aqui em frente ao Pátio Milano, que é uma referência aqui em Florianópolis, no centro de Florianópolis, aí de imóvel de padrão alto, né? Justamente para poder atender esse tipo de público, esse tipo de nicho. Que ótimo, então. Foi muito bom estar conversando contigo. Imagina. Queres estar passando mais alguma coisa? Alguma novidade Bom, da Crédito Real? quem tiver aqui por Florianópolis, aqui perto, convido a vir conhecer a nossa loja. Fica aqui na Avenida Mauro Ramos, 1509, fica bem em frente aqui ao Pátio Milano, né? E é um prazer receber aí vocês, todo mundo aí tomar um café com a gente, conhecer a nossa estrutura, né? Conhecer as opções que a gente tem para investimento, para moradia. Isso. E lançamentos, tu tens? A gente também trabalha bastante com lançamento, e nesse próximo semestre aí a gente vai ter aí pelo menos uns 2 bons lançamentos aí, que vai dar uma repaginada aí na área de Florianópolis, da Grande Florianópolis aí. Queres contar pra gente? Ou ainda é segredo? Ainda tem coisa que é segredo, nem a gente sabe direito, a gente sabe da informação, sabe que vai ser lançado no segundo semestre, mas logo quando tiver mais encaminhado a gente... que coisa boa. Ficamos muito felizes, muito felizes. Foi um prazer falar contigo. Te receber aqui, pode contar sempre com a gente. Obrigada, Léo. Imagina. Tudo de bom. Obrigado. E eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Conservação de fachada. Como é que está a conservação de fachada do teu condomínio? O condomínio tem olhado, tem investido na conservação, está atento às possíveis patologias que podem surgir pela falta de conservação? Eu estou aqui com o engenheiro Ricardo Silva, engenheiro civil, especialista em manutenção e conservação de fachadas, e vai falar um pouquinho para a gente quais são os tipos de patologias que podem surgir numa fachada. Boa tarde. As principais patologias que surgem no revestimento de fachadas são consequências do tipo de revestimento. Uhum. Por exemplo, nós temos vários tipos de revestimento. Revestimentos argamassados, com pintura. Então, as principais manifestações patológicas são descascamento de pintura, proliferação de mofo, proliferação de bolor, manchamento, surgimento de fissuras, né? Essas fissuras são aberturas, né, no revestimento, que permitem a entrada de agentes atmosféricos, como, por exemplo, água, umidade, e isso traz um problema para a parte interna dos apartamentos, infiltrações, mofo, problemas de habitabilidade do imóvel. Podem também causar problemas na estrutura, porque essa penetração de umidade acaba deteriorando elementos estruturais, as vigas, os pilares. Corrosão de ferragem é bem comum de se acontecer. E revestimentos, por exemplo, fachadas revestidas com cerâmica, pastilhas, plaquetas. Uma das principais manifestações patológicas são os desplacamentos, descolamentos, desgaste de rejuntes, né? Tudo isso também acaba permitindo a entrada de umidade, acaba permitindo surgimento de fissuras e comprometimento da habitação interna, né? Principalmente decorrente, a consequência são infiltrações, né? E isso dentro, né, a gente está sujeito às intempéries, né? A chuva, o clima frio, quente. Dentro, a fachada não é só a estética do prédio, né? Como é que essas coisas vão acontecendo dentro da estrutura que colocam a ponto de, se não houver uma intervenção, será capaz de acontecer algo mais, né, um problema maior, crescer esse problema? Como é que isso vai acontecendo dentro dessa estrutura que a gente não está vendo, que a olho nu a gente não vê? O que acontece, Ricardo? A fachada, como você comentou, ela não tem a função apenas de estética. Ela tem uma função também, ela é funcional. Então ela tem uma função de proteção dos ambientes internos contra os agentes atmosféricos, né? Ela tem uma função de proteção das paredes, das alvenarias, função de proteção dos elementos estruturais, né? Então, esses agentes atmosféricos, além da chuva, do vento, da poluição, as mudanças de temperatura que acontecem,
elas acabam danificando, permitindo o surgimento de patologias nesse revestimento. Por exemplo, movimentação térmica, né, diferença de temperatura, provoca fissuras, né? Desplacamento de cerâmicas, no caso de uma fachada revestida com plaquetas, com pastilhas. Então, esses agentes atmosféricos e a própria condição climática acabam deteriorando a longo prazo as fachadas, né? Por isso é necessário, é importante se inspecionar as fachadas, se verificar periodicamente o grau de comprometimento e por um profissional habilitado, e se prescrever obras corretivas. As manutenções preventivas são aquelas que são feitas antes do surgimento das manifestações patológicas. Elas tendem a conservar o bem, né, a fachada, por mais tempo. Já as manutenções corretivas, elas atuam no sentido de corrigir os problemas. Então, as manutenções preventivas, elas são muito mais baratas, menos caras do que as manutenções corretivas, porque elas servem, no caso, uma fachada revestida com pintura, por exemplo, argamassa e pintura. É uma lavagem, uma repintura, correção de pequenas fissuras. Já uma manutenção corretiva envolve um trabalho mais profundo, correção de fissuras maiores, correção de problemas na estrutura, etc. Lembrando que até uma pintura, ela tem uma função específica dentro de uma fachada. A tinta tem uma função específica, né? Exato. Que é hipermeabilizar. E essa tinta e essa hipermeabilização dessa tinta, ela também tem uma vida útil. Exatamente. Né? E de quanto em quanto tempo tu recomenda que se olhe para essa pintura, tipo uma edificação nova, que ainda não apresenta nenhuma patologia, mas que é preciso fazer uma intervenção aí preventiva? As recomendações técnicas tratam de uma manutenção preventiva a cada 5 anos. Mas nada impede que o condomínio faça inspeções com uma periodicidade menor. Por exemplo, anualmente, a cada 2 anos. Inclusive, a própria Prefeitura de Porto Alegre, ela exige de todas as edificações o laudo de inspeção predial, LTIP, Lei Complementar 806 de 2016. Então, essa inspeção das fachadas, ela está incluída no LTIP, no laudo de inspeção predial. Então, essa periodicidade mínima que se recomenda da inspeção e da manutenção das fachadas. LTIP, você já ouviu falar? Sabe o que é um LTIP? LTIP é o laudo técnico de inspeção predial, né? Hoje, uma exigência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O que é o LTIP? Boa tarde. O LTIP, na verdade, ele é uma avaliação, uma vistoria e uma análise de toda a edificação. O nome dele completo é Laudo Técnico de Inspeção Predial. Aqui em Porto Alegre é regulamentado pela Lei Complementar 806 de 2016. Então ele trata de uma vistoria e uma análise por um profissional habilitado de toda a edificação. Todos os componentes, todos os sistemas componentes. Sistema de fachada, sistema estrutural, elétrico, hidráulico, cobertura, telhados, tudo que envolve uma edificação. Então o laudo ele é isso, ele é uma vistoria geral com o objetivo de se determinar eventuais graus de risco das manifestações patológicas que o determinado prédio apresenta, os problemas que ele apresenta. E qual a importância, Ricardo, do LTIP para um condomínio? É fundamental, porque a partir dessa avaliação se verificam eventuais problemas na sua estrutura, nas suas fachadas, no seu sistema hidráulico, sistema elétrico. Então todos os componentes do prédio são analisados e eventuais problemas são apontados nesse laudo. Problema, o seu grau de risco, se compromete ou não a estrutura, a habitabilidade do prédio, e também se aponta como se corrige esses problemas. São apontadas as soluções. Exato. No laudo. E qual o procedimento, o que o condomínio precisa fazer para contratar um LTIP? Primeiro de tudo é entrar em contato com um profissional habilitado, que tem experiência nessa área de inspeção predial, e esse profissional vai avaliar inicialmente o prédio, elaborar um orçamento, e a partir desse orçamento, assim que aprovado, faz as vistorias em todo o edifício, apartamentos, alguns apartamentos, todas as áreas condominiais, cobertura, fachada, telhado, se tiver, elementos estruturais, toda a estrutura que for visível e acessível no edifício. E depois, né, o síndico recebe esse laudo, o condomínio recebe esse laudo. O que o síndico precisa fazer de posse desse laudo? Em posse do laudo, é necessário executar as recomendações contidas no laudo. Então, o profissional vai apontar eventuais problemas e formas de correção desses problemas. Então, o síndico ele precisa tomar a atitude de contratar empresas especializadas naquela matéria. Problema de fachada, contrata uma empresa especializada em fachada. Problema na estrutura, idem. Então, o síndico contrata esses profissionais, essas empresas, e executa as obras conforme indicado.
Porque a gente sabe, né, o LTIP é uma obrigação, é uma lei. E eu sempre costumo dizer que tudo que está na lei, que a gente não faça simplesmente porque é lei, Exato. que a gente faça com consciência da prevenção. O LTIP é obrigatório, mas ele tem muita utilidade para o condomínio. A gente não vai fazer só porque ele é obrigatório, a gente vai fazer porque nós precisamos ter uma noção de como está essa edificação, né, uma noção técnica, um profissional habilitado ir lá e nos dizer o que realmente precisa. E isso vai ser a base do planejamento do síndico, né? Do que ele tem que fazer, inclusive o LTIP traz prazos, né? Ele vai apontar quais são as questões mais importantes, mais emergenciais, que precisam ser feitas imediatamente, que tem mais risco, assim como aquelas que podem ser feitas mais a longo prazo. Então, o LTIP ele acaba sendo um instrumento para o síndico ter ali para fazer um planejamento das suas manutenções, né, dessa edificação. E fundamental, então assim, ó, não é só obrigação, né? LTIP é um documento extremamente importante que vai ser esse técnico com conhecimento que vai estar ali avaliando essa edificação. E não adianta pegar o LTIP e engavetar ele, né? E daqui a 5 anos fazer outro LTIP e não fazer as intervenções recomendadas. Exato. Né, Ricardo? Exato. Muito obrigada, Ricardo. Agradeço, muito obrigado. Eu sou parceiro da Crédito Real há 10 anos, sou síndico profissional. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e Crédito Real. Então a Crédito Real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A Crédito Real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né? Nós estamos aqui com o arquiteto Eduardo Kincheski, que vai nos contar um pouco mais dessa evolução da arquitetura, de todo o trabalho que ele vem fazendo, o diferencial que ele nos traz na construção civil. Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, o que a gente preza bastante é a transparência sempre com o cliente, é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Então, na verdade, a sinceridade e a verdade tem que prevalecer. E todo o nosso trabalho que a gente acaba fazendo, desenvolvendo junto com o cliente, o pronto atendimento e a questão do atendimento exclusivo, é muito importante para ter essa credibilidade e também gerar frutos novos com outros clientes que são indicados. Então, a gente trabalha mais sobre indicações do que fazer prospectos de clientes via mercado de publicidade. Então a gente acaba tendo uma demanda grande de serviços e de mudanças na arquitetura através de uma gestão. A gestão de projeto. A gente, quando trabalha com um projeto, é direcionado para o cliente. A gente tenta ser o intérprete do que ele quer para poder transparecer isso para a vida real. Então a gente trabalha bastante nos projetos em cima do foco que seria muito pessoal, se é pessoa física ou jurídica, se é um grupo de pessoas, a gente tenta sempre explorar esse lado. E tentar chegar no objetivo. Às vezes o objetivo que a gente tem de alcançar uma excelência com aquele cliente não é para aquele outro cliente com outro perfil. Exato. Então a gente tenta focar mais nesse aspecto. Sendo de que, diante de todo o processo de que a gente está desenvolvendo o projeto, a gente dá o suporte técnico na parte de gestão. Como a gente tem empresa de mão de obra também, então a gente acaba tendo a mão de obra própria para manutenção predial. Que eu vi. Tanto para a construção civil em si, casas de médio e alto padrão. A parte de arquitetura, engenharia e mão de obra. Também. Então a gente acaba, na própria empresa, a gente busca os dois lados, né? É saber fazer a leitura do projeto bem executado e conciliar a gestão para o cliente, não tem incomodações no processo executivo. Então o que tem muita dor de cabeça no mercado é justamente essa incompatibilidade de quem faz o projeto e quem executa, que sempre dá divergências e acaba trazendo transtornos para o cliente. Como a gente trabalha com as duas áreas, é um processo muito mais tranquilo. Uma das particularidades que eu vi, assim, que me chamou muita atenção, é que tu trabalha muito também com a parte condominial, né? Isso desperta muito interesse no nosso programa, no que a gente quer levar para o nosso público, onde o teu escritório, o teu trabalho, a tua empresa pode fazer essa entrega.
Fala um pouquinho de alguma coisa, algum tipo de trabalho que vocês entregam nesse cenário. A parte de condomínios, nós começamos a trabalhar em 2007 para cá. No início era uma experiência nova trabalhar com CNPJs e tal, porque a leitura que a gente tem para uma pessoa física, para um condomínio é bem diferente, né? Tu acaba tendo que ter uma aceitação maior de um grupo de pessoas interessadas naquele teu trabalho. É um pouco mais difícil de tu conseguir digerir a parte de pensamentos, porque na verdade cada um tem um ideal ou gosto, e a gente tem que tentar transmitir isso no coletivo. Diante dessa gestão toda de projetos que a gente faz, a parte de condomínios que a gente trabalha também com parte de manutenção predial, que é muito importante, é também fundamental a questão do conhecimento técnico, que hoje no mercado isso exige cada vez mais, né? Então a gente tem que saber realmente ter propriedade daquilo que está trabalhando para poder ter maior confiança com o cliente. E isso transmite uma situação de recontratações para o mesmo cliente a longo prazo. E o legal de que a gente vê e o resultado que é positivo é porque a nossa mão de obra, por ser própria, não tem muita rotatividade. Então, funcionários que estão trabalhando com a gente já há 15 anos, 18 anos, 10 anos, criam uma confiança maior com o cliente. Então, se nós fizermos assim, uma pintura predial há 10 anos atrás e está trabalhando de novo, e é a mesma equipe que está lá trabalhando, eles até preferem, porque já conhece do prédio, já sabe dos problemas que tem o prédio ou das dificuldades que aquele prédio... Se torna recorrente a volta da empresa. Isso. Então, pessoal, eu acho que seria isso, né, no nosso bate-papo. Por aqui convidar vocês a estarem conhecendo o escritório do Eduardo. Venha visitá-lo, entre em contato, vai estar ali o contato dele. E muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. É uma relação muito saudável, muito aberta entre empresa, síndico e crédito real. Então a crédito real vem oferecendo essa tranquilidade e essa transparência com o síndico e com o cliente para se tornar a empresa que é hoje. A crédito real representa para mim hoje o suporte que um síndico profissional precisa, né?